Graças a Deus que estamos de volta, relembrando o tempo da minha infância, quando nós chegamos aqui de Jucati para morarmos em Jupi. Eu tinha 5 anos de idade. E me lembro de coisas de quando eu tinha 3 anos lá em Jucati. Então nós falamos sobre essa rua da casa do finado Chico Pinto, onde eu moro, mas minha família. Então, nós paramos na casa da esquina. Falei da casa que no tempo, quando eu cheguei aqui com 5 anos, aquela casa pertencia a Dona Nenê, aliás, a seu Nenê Leite, casado com Dona Liá Leite. Agora nós vamos para aquela rua que antigamente tinha a Vencedora, a difusora de Sr. Adalberto Teixeira. Então nós vamos falar sobre a casa onde morou seu Napoleão, que não é do meu tempo. Mas eu tenho a impressão que eu me lembro do finado Napoleão, tinha o cabelo branco. Então eu me lembro que a casa era do modelo antigo. E morava quem lá? E era vizinha, a casa dele, De quem era? finado Napoleão Teixeira. Essa casa da esquina. Se bem que eu vou falar primeiro a casa vizinha, que hoje fica a garagem de Severina de Adalberto, onde era a casa do irmão de seu Jaca, na época. Era o pai de seu Luizinho, o pai de Ivo, que eu já falei esses dias. Então ali era uma venda, né, uma bodega, como eles chamavam antigamente. Ele era o pai de Ivo, a esposa dele, de seu Jaca, era primo de pai e de mãe também. Eu vou falar de Ivo logo, né? De Ivo. O filho mais velho de seu Jaca chama-se Ivo. E a filha, Iva, até falecida já. E tinha uma filha adotiva que chamava-se Helena. Lembra dela, Alcançaciva? Que eu ainda me lembro quando eu ia buscar água lá na cacimba de Dona Maria, de Pedro Luiz, Antônio Luiz. Nós nos encontrávamos sempre no caminho da cacimba. E o pai dela, da moça, era o pai de criação, ele era primo de meu pai, seu Jaca, primo de meu pai e primo também de minha mãe. E tinha também, eu falei em Iva, Ivalda, Helena era mais velha do que Ivalda. Ivalda era a caçula. E Iva era professora, ela era também administradora de um coral, nessa denominação romana, que eu fazia parte. Eu, Marlene, de seu Osório, Terezinha de Dona Liinha, casada com seu Zé Soares, sim, e também tinha de cantoras, fazíamos parte do coral. Iva sendo a gerente. Tinha Marlene, filha de seu Osório, Marlene, irmã de Nalva, casada com Zé Neguinho, Maria, casada com o irmão Ivo, Maria de seu Osório, casada com o irmão Ivo,
Acho que só, a família deles era pequena. Sim. E eles tinham uma venda, já falei. E depois do terço, que eu sempre assistia, né? E fazia parte também de responder, né? Dona Nenê Machado começava e as outras pessoas, eu estava no meio, eu e Zuleide, não perdíamos um único terço. Tempo perdido, não é? Porque essa reza, essas repetições não agradam a Deus. Hoje é que eu estou sabendo. Mas o costume daquele tempo. Então, passei muitos anos assim, na ilusão. Depois eu passei ali dentro da idolatria, passei catequista, já era um grau a mais. Catequista, vinha crianças até dos sítios, é o catecismo. E eu saía também com uma amiga minha, Hilda Disseu, tinha Dionísio Tito e tinha o irmão dele, o esposo de Dona Nina. Tinha a Hilda que a gente saía, às vezes ao domingo, não era sempre, aos domingos, à tarde. Íamos procurar nas casas que não tivesse aquele casal casado religioso. Então nós íamos aconselhá-los para que eles casassem. Sim, deixa-me ver o que era mais. E eu também era devota de Maria de uma forma que eu era legionária de Maria, eu possuía uma fita de... Eu me lembro, não é Fustão não. Parece que é Fustão o nome. Azul e branca, de listrinha. Uma medalha bem grande da Senhora da Conceição. E tinha também, sim, essa daí era uma vez por mês, ou se não me engano era a missa, parece que era a missa para Maria, cada 1º de mês, se não me engano. E para o coração de Jesus, que isso não existe, não é? Jesus nunca tirou foto, e muito menos com o coração mostrando, como é que diz? Exposto. Exposto. Mas eu acreditava que aquilo era verdade. E eu era assim, idólatra, até demais. E eu, sim, cada vez a pessoa, os legionários, né, tanto de Maria como do coração de Jesus, eu não me lembro qual deles era no começo do mês e outro era no final, mas era assim. E cada vez, naquele dia, nós nos confessávamos com o vigário, né? Vigário significa aquela pessoa que substitui outra. No caso, que eu não sabia, aquele vigário ali estava confessando, é o vicário Ives Filidei, né, um deles, que estava fazendo o papel de Jesus, porque só Cristo, a gente pode só confessar a Deus, né? Nós podemos confessar ao irmão, nossas dificuldades, os erros, quando por acaso cairmos, mas para receber deles uma palavra, um conselho, mas não para dizer, fulano, eu confessei, fulano perdoou meus pecados, viu? Mas como eu não sabia, eu vivia enganada. Tudo bom? Dá licença, Socorro aí. Em paz, senhora. Tudo em paz. Falamos da casa de seu Jaca, que era primo de pai, de mãe, casado com Dona Nila. E agora nós vamos falar da casa vizinha, que eu pensei que era ela ligada a de seu Napoleão,
Mas depois eu, me lembrando bem, não era a casa do seu Napoleão, era até num modelo diferente, era como um bangalô. Tinha uma área, mas quando no meu tempo, a casa já pertencia a Antônio Almeida, o proprietário da usina Algodoeira. Então, quem morava ali, no meu tempo, era... Mas eu ainda alcancei, agora que eu me lembro. Espera aí, eu tenho uma dúvida. Eu ainda alcancei a loja que o povo dizia que era de Napoleão Teixeira, chamava-se A Vencedora. Acho que era a Vencedora. E era uma casa de negócio. Eu sei que mãe, lá em casa, ainda tinha, alguém deu à mãe uma caixa de papelão alta, redonda, bem bonita, que era de chapéu. E mãe dizia, essa caixa era da casa do seu Napoleão, agora quem deu a ela, não sei. Toda vez que essa caixa durou muito. Então tem essa lembrança. Aí eu ainda alcancei a venda dele. Agora eu não estou lembrada se eu cheguei a ver seu Napoleão. Eu sei que eu vi seu Napoleão, a foto dele, no túmulo dele. Como é que chama? É túmulo, que tem aquelas casinhas. Parecia com a família Teixeira. Então, eu falo pouco sobre ele, que a família dele, se não me engano, a mulher de seu Antônio Almeida, Maria Marta, se não me engano, ela era filha de Napoleão. Eu tenho a impressão que eu ouvia falar. Tinha uma outra filha, né, dele, moreninha, que eu não estou lembrada do nome dela. E ele, sem dúvida, morava aqui. Agora eu não sei em qual casa. Então não morava, não era? Não, Socorro, morava. A casa de morada era aqui. E lá, na Vencedora, era a casa de negócio. Uma casa muito cheia. Eu era menina e me lembro. Tinha de tudo, né? Uma mercearia. E ao lado, ainda hoje, eu não sei se ainda é, mas sim, era uma, ao lado, quero dizer, ligada à mesma casa, sendo que era um vão e lá dentro era uma padaria, do seu Napoleão. Aí depois ela pertenceu a casa, né? A casa pertenceu ao finado Antônio Almeida, que morou lá. A mulher do finado Antônio Almeida chamava-se Maria Marta. E os filhos dele eram Mário, o mais velho, Marinaldo, Toninho e uma filha chamada Lourdinha, uma menina. E seu Antônio Almeida, ele era, antes dele construir a usina de Algodoeira, ele era sócio do finado Chico Pinto. Eu até já falei isso nas outras mensagens. Então, quando se separaram, né, então ele foi... Não, vamos dar mais 10. Dá mais 10. Ele construiu a usina. Aí foi fabricar, lutar com algodão, não é? Mudou de ramo. Aí sei que ele morou a temporada, aí depois ele mudou-se, depois de muitos anos. Ele mudou-se daí e a Vencedora continuou sendo
da família Teixeira. Que eu me lembro que seu Joca, pronto, eu me lembro que Dona Alzira de seu Joca, morou naquela casa depois de Antônio Almeida e antes de seu Adalberto. Era seu Joca que falei, não foi? Seu Joca Teixeira, marido de Alzira, Dona Alzira, pai de Hildebrando, seu Joca, pai de Hildebrando, ele até mora aqui, Hildebrando. Cuidado, socorro, senão tu me derruba. Hildebrando, Hildeberto, Ivanildo, Iranildo, Ianê, me lembrei agora. Tentei esses dias me lembrar e não me lembrei do nome dela. Era até minha afilhada. Ianê, só tinha uma menina. Então, seu Joca, nessa época, antes de Severina Teixeira morar aí com o seu Adalberto, se mudar, né? Que eles reformaram a casa. Essa casa foi reformada quando o seu Adalberto Teixeira veio morar nela, com a família. Equilibra, Socorro. Tu estás dormindo? Socorro? Deu para ouvir? Atrapalhou? Sim, então, me lembrei do tempo do seu Adalberto, que é nessa época da agora, não é? Mas que ele mora aí faz algum tempo. E seu Adalberto, a família dele, né? Falei não. Sim, agora a família do seu Adalberto. Já falei na família de seu Cerro, não foi? De seu Antônio Almeida. E a família do seu Adalberto. Seu Adalberto, filho de seu Zé Tomás, com dona agora esqueci do nome dela, mas eu já falei esses dias nela. Dona Doninha. Moravam antes da ponte velha. Até, por sinal, minha mãe tinha arrendado uma tarefa de terra, a Dona Doninha, e nós passávamos assim, frente à casa, ao lado da casa dela, para irmos para o nosso roçado. E ao lado tinha um armazém pequeno de seu Zé Tomás, ao lado da casa. E lá, vizinho a nós, depois eu já falo nós agora não, né? Falar deles aqui, não é? Sim, eu ainda me lembro falando de seu Joca, não é? Seu Joca, falando do pai dele. Eu me lembro até do tempo que seu Napoleão Teixeira, seu José Tomás faleceu. Sei que minha mãe e eu, nós fomos no caminhão. Mãe na boleia, e eu ia em cima, ia muita gente cuidar de mim, eu era pequena. E me lembro que foi uma sentinela que fizeram, hoje chama-se velório, antes era sentinela. E eu fiquei com muita dó, porque era gente muito conhecida da gente, tudo, né? Eu sempre via eles. E o nosso roçado lá, eu ainda me lembro. Então eu me lembro que minha mãe tinha esse roçadinho que passou anos trabalhando lá. Ela nunca deixou faltar um roçadinho para ela, para nós. Eu me lembro que de um lado, tinha, do sítio de seu Zé Tomás, um lado pertencia a seu Arthur Praeiro, que era sapateiro, que era também da família Teixeira. E
Mais adiante era de tio José Cândido. Aí sei que ao lado tinha roça, o lado da frente devia ser deles, de seu Zé Tomás. Porque lá no meio, pertinho de um pé de... Não, pé de chá em Cruzeiro, era no sítio de João. Vizinho ao nosso roçadinho, de uma tarefa, tinha o roçado de seu Manuel Terto e ao lado, na mesma terra, de seu Zé Tomás. E ao lado tinha o roçado, a roça, de seu João Bem-vindo. Deixa eu falar do seu Manuel Terto. Era os vizinhos de roça, de mãe. Manuel Terto e João Bem-vindo. E eu me lembro... Não, agora não vou falar mãe, não vou falar de São Alberto. E próximo de João Tomás, o sítio era? Era no sítio de seu Zé Tomás, o nosso terreno, o nosso roçadinho. Então, continuando, falando na casa, já era de seu Joca que eu estava falando? Era de seu Joca, falei nos filhos dele, não foi? Falei agora na morte de seu Zé, do pai de seu Joca, Zé Tomás. Eu sei que eu e mãe fomos a sentinela dele. E voltando a falar na casa, na família de seu Joca, depois eles se mudaram, se não me engano, para Caruaru. Que eu estava com minha mãe na casa de seu Zé Tomás. Quando foi? Mas como era que a difusora ia tocar? Seu Zé Tomás tinha morrido e a difusora era de São Adalberto. Ia tocar o quê? Não, tocar músicas e tudo. Para mim foi naquele dia, aquela noite, que eu estava... Não, aí me engano, foi dia do meu aniversário. E dia... Não, aniversário, mas não fazia festa, não fazia nada. Só sabia que era meu aniversário, porque era dia de Tiradentes, 21 de abril. Mas a menina passava em branco, tudo meu... Era que a professora dizia, amanhã é feriado, né, esse negócio. Aí ficava sabendo. Era. Mas teve uma ocasião, eu não sei aqui, que dia foi, que eu estava num canto, meu Deus, onde foi? De noite, que eu estava aniversariando, mas não foi nesse dia, Socorro. Eu também não ia para a casa de seu Zé Tomás sem querer, nem para quê, não era de noite. Sei que ele tinha morrido. Mas não foi nessa noite não, que agora eu me lembro. Ficava até chato dizer. E a difusora estava ligada e eu vi alguns calheiros tocando música para mim. Olha, que foi Jota que ofereceu. Hoje vou cantar um hino, não é? Depois. Pode ser. Deixa eu ver se falar mais de seu Antônio Almeida. Quando o seu... Sim. Quando o seu Napoleão desmanchou o negócio, parece que ele se mudou para Caruaru. Que eu não tenho bem lembrança de ter visto ele. Né? Eu era menina, mas eu andava muito nessa rua. Então, eu me lembro que depois dele... Quem foi a pessoa que tomou conta, meu Deus, fez negócio primeiro ali. Eu vou falar em seu Joca, né? Seu Joca era, negociava também ali na Vencedora. E ao lado, eu me lembro que, se não me engano, era seu Diolindo, que era padeiro,
E Lunga, que ninguém nunca se lembrava de Lunga, casado com Lita, tinha uma filha chamada Mariazinha. E seu, como era o outro nome? O marido de Dona Maria, irmã de Dona Judite, casada com seu Dezinho. Então, seu Joca, que já falei que tinha essa mercearia ali, e ao lado tinha uma padaria, que, se não me engano, quem trabalhava nela era Lunga e seu Diolindo, que era padeiro. Ambos eram padeiros. Sim, agora eu vou sair dali. Depois aqui pertenceu, né? E depois de seu Joca Teixeira, quem trabalhou ali, quero dizer, quem pôs ali um mercado também foi Valdemir, sobrinho do meu genro, Bena. Passou uma temporada assim lá, depois mudou-se. Agora tem no lugar, tem uma pizzaria, é novata. Passou uma temporada fechada, mas agora abriu com uma pizzaria. E ao lado, me cumprimentam não, por causa de religião. Tu te lembra daquele dia? Fecha aí um pouquinho. Tu te lembra? Que no meu tempo sempre pertenceu à senhora Adalberto. A casa vizinha? É, que hoje pertence à esposa de Zé Mário. Então, eu me lembro que na época que nós chegamos aqui, quem morava nela era seu Minga Bezerra. Ele casado com Luísa Bezerra, que eu chamava de madrinha, que foram nossos vizinhos depois. E eram pais Luísa e seu Minga. Seu Minga era marido de Dona Filó, mas tinha deixado a esposa e estava morando com Celina, com a mãe de Celina, Luísa de Minga, fazia algum tempo. Então, quando nós chegamos aqui, eles moravam lá. E tinha um bar, era um salão. Eu não via ali casa de morada. Mas tinha o bar. E eu ainda conhecia pouco eles. Sei que era pais de Celina, a mais velha. Só tinha 3 filhos. Celina, a mãe de Suzy, né? Sabe dos filhos o nome deles? Casada com Totó, a filha de Celina. Ailton e Wilson, né? É, isso mesmo, Ailton e o Wilson. É. Por sinal, Ailton é meu afilhado de batismo. Na palavra de Deus não existe isso. Batizar a criança inocente não existe na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Criancinha inocente, não sabe crer em nada, sabe distinguir a mão esquerda da direita. É uma invenção esse batismo de a menina. Mas eu já conversei com a mãe do menino, que hoje é um homem casado. E eu falei Rosival, que a gente chamava de Nego, e Valdeci, eram só os filhos de Celina, né? Celina, se não me engano, é a mais velha. Que até Celina foi casada
com Zé. Não é Celina que é mãe de Nego, Rosival, que já chamava de Nego, e Valdeci e Celina. A mãe de Celina era a mãe também de... Celina era casada com Zé Eruíno, que, por sinal, o pai dela, eles moravam lá, vizinho com a gente, no tempo que nós moramos naquela casa. Nunca me lembrava disso. Dona Ana, o nome da mulher de seu Zé. Mãe contava, Zé, não... agora estou esquecida do nome. Como é o nome? O nome de... Peraí, de Zé Eruíno. Sim, era não sei quem era o seu Eruíno, vou só dizer isso, né? Era vizinho, nós fomos vizinhos quando morávamos lá naquela rua. A rua Antônio Vieira de Mello, aquela rua ali, que fica detrás dessa rua que eu moro, na parte de cima. Então, eu falei em Zé Eruíno. Sim, o pai de Zé Eruíno, que era marido de Celina, de seu Minga. Os pais dele, quando eles moravam lá em cima, eu conhecia eles, Dona Ana e seu Zé Eruíno. Até a mãe contava, ou era João Pinto, meu esposo, contava que um tempo ele votou, não sei se foi João Cordeiro de Farias, boa noite, João Cordeiro de Farias, que ganhou uma política e ele tinha votado, se não me engano foi João Cleófas, uma coisa assim, e a casa dele na frente estava cheia de cartazes do candidato dele, se não me engano era João Cleófas, e ele perdeu. Mas na hora, quando ele viu o resultado, ele foi tirando e dizendo, se não tem prestígio, e rasgando. Por que inventa rasgar? João me contou. Ele falava, Zé Eruíno se lembrava. E deixa-me ver. Sim, e depois disso, eu não sei o tempo que eles passaram ali, mas eu sei que eles passaram a morar, quando nós moramos lá embaixo, naquela casa, que nós moramos 2 vezes ali e 2 vezes naquela, que eu me casei lá, naquela casa que era de Eruína.